Olá, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos estar respondendo perguntas e dúvidas que vocês nos fazem aqui nos comentários dos vídeos. Eu já selecionei aqui alguns e hoje nós vamos estar respondendo, pois a sua dúvida também pode ser de outras pessoas e assim a gente ajuda o máximo de pessoas possíveis aqui no YouTube. Então, se você gosta aqui dos nossos conteúdos, se inscreva no canal, ative as notificações e curta também, pessoal. Não se esqueça de curtir aqui pra gente, você que assiste. Muita gente aqui, graças a Deus, tem assistido os nossos vídeos, mas se esquece de se inscrever, de curtir. Eu peço que, por favor, não se esqueça, porque isso nos ajuda a crescer aqui na plataforma, tá bom? Então, hoje nós vamos aqui responder algumas perguntas de vocês. E a primeira pergunta é da Dani. Ela é muito assídua aqui no canal, inclusive. Ela colocou aqui para mim: Boa tarde, Juliana. As igrejas também registram no INPI? E a resposta é sim. Pessoal, o INPI é o órgão de proteção ao seu nome da sua igreja, a logotipo, então ela vai garantir a exclusividade do seu nome, da sua empresa ou da sua igreja também, tá? Então as igrejas também precisam fazer o registro no INPI, inclusive quando nós vamos abrir a sua igreja, o primeiro ponto é fazer justamente essa consulta de viabilidade do nome da sua igreja, para saber se ele já não é registrado com uma outra igreja. Então, a gente faz primeiramente essa consulta para depois prosseguir com o registro e legalização da sua igreja, tá? Então, sim, você precisa registrar também o nome da sua igreja no INPI. Então, vamos para a próxima pergunta. Também, essa pergunta dela aqui também é relacionada à CNPJ de igreja, que a Tailane Santos Figueiredo fez. Ela perguntou: tem alguma taxa na junta do Estado para pagar ao abrir uma igreja? E a resposta é não, tá? Tailane, no caso das igrejas, esse registro ele não é feito na Junta Comercial do Estado. Ele é solicitado diretamente à Receita Federal. Então, não tem nenhuma taxa nessa parte do CNPJ. Na Receita Federal, não tem nenhuma taxa que as igrejas pagam para abrir o CNPJ, tá? A única taxa que você irá pagar com relação ao registro em cartório de pessoa jurídica. Inclusive, essa taxa varia bastante de estado para estado. Por exemplo, no estado de São Paulo é em torno de R$ 600 esse registro. Já no Rio de Janeiro fica em torno de R$ 1.000. Então, varia bastante. E é a única taxa que você irá pagar na hora de registrar uma igreja, tá? Fora os serviços contábeis, claro, tá? Então, vamos agora para a próxima pergunta, que é da Adriana Regina. Sou secretária da igreja e organizo o fluxo de caixa e de saída. Sou responsável pela organização dos gastos da igreja. Tenho dúvidas com relação às notas fiscais, pois nem sempre os estabelecimentos disponibilizam nota fiscal, apesar de ser obrigatória. Mas, por exemplo, o pão comprado para o café da manhã da escola dominical. É necessário fazer recibo dessas compras que não têm nota fiscal? Como organizo os comprovantes adequadamente para poder enviar para ser contabilizado? Muito obrigada, Adriana, pela sua pergunta. E sim, tá? Mesmo que você faça alguma compra em algum estabelecimento que não possua nota fiscal ou não emita, você sempre deve solicitar um recibo para o estabelecimento, ou se eles não disponibilizarem ainda o recibo, que é muito errado, né? Você deve então fazer o recibo da sua própria igreja e vai discriminar ali o que é que você comprou, o valor, a data, o nome do estabelecimento, tudo certinho com os dados do estabelecimento e você vai pedir para eles assinar esse recibo para você, tá? Isso comprova que você comprou, pagou certinho, né? E tem como a gente fazer a contabilização e fazer os lançamentos contábeis e o fechamento financeiro da sua igreja, tá? Então, para você organizar toda essa questão da igreja aí com o probatório, você precisa sim sempre pegar o recibo ou nota fiscal. A próxima dúvida é da Diliane Ferreira. Qual o prazo para sair o CNPJ? O meu já tem mais de 30 dias e nada. O motivo do arquivamento só tem um pontinho. Então, Diliane, não costuma demorar esse tanto.
tá? Inclusive, o processo completo, aqui na nossa contabilidade, nós solicitamos 10 dias úteis, para você ter noção do quanto que esse processo ele tá bem mais rápido e digital também, que a gente consegue fazer todos os registros. Então, não demora 30 dias, você precisa baixar lá nas opções do processo, tem uma opção lá que você vai baixar o motivo do arquivamento. Então, lá vai ter o despacho certinho. Por que que foi indeferido, se foi indeferido, né? Ou se não foi também, você precisa ir no campo certo para você poder gerar o cartão do CNPJ, conseguir consultar também o número do CNPJ, tá? Então, você tem que se atentar a esses detalhes aí certinho para ver o motivo dessa demora. Agora vamos para a próxima pergunta, que é da Isabel de Paula. Olá, mas como o QNAI da igreja é sem fins lucrativos, não poderia então o pastor abrir um MEI a fim de ter uma opção de renda fora a prebenda que já recebe? Então, Isabel, o pastor pode sim abrir um CNPJ para ter outra fonte de renda, mas detalhe, não pode ser MEI, pois o MEI ele é exclusivamente empresário individual, então ele não pode participar de outro tipo de empresa, mesmo que a igreja seja sem fins lucrativos, mas ele está ali naquele CNPJ como pastor, presidente, representante desse CNPJ. Então, não pode ser a opção de MEI, tá? Você pode abrir um outro tipo de empresa, como a LTDA, tranquilamente, para você exercer aí outra atividade fora o que você recebe da igreja, no caso da prebenda do pastor, tá? Não tem problema, mas não pode ser o MEI. Vamos para outra pergunta. Todo o processo de criação do CNPJ, em algum momento, tem que efetuar algum pagamento? Essa é a pergunta do Pablo. Pablo, nesse caso de instituição religiosa, como eu acabei de responder uma anterior, o único pagamento que você vai ter que efetuar é o da contabilidade, para fazer o processo de criação da ata da diretoria, de criação, de solicitação do CNPJ. Então, você tem os custos da contabilidade e tem a taxa que você paga no registro em cartório, tá? Para registrar a documentação, você paga uma taxa. Então, esses são os únicos pagamentos que você deve fazer no processo todo de criação do CNPJ: contabilidade e taxa de registro em cartório, certo? E vamos aqui para a última pergunta, que é da Luciana. A Luciana perguntou: a unipessoal tem que faturar 30 mil? Essa aqui não é relacionada à igreja. Pessoal, a unipessoal está relacionada à natureza jurídica da empresa, que quer dizer que você é apenas uma pessoa sócia da empresa, dona dessa empresa, e te garante proteção patrimonial. Essa é a natureza jurídica unipessoal limitada. Já com relação a faturamento, é relacionado ao porte da empresa. Então, que tipo de empresa é? Qual o porte dela? Se ela for uma ME, o limite de faturamento que você deve ter na empresa é de 360 mil anualmente. Isso quer dizer que eu tenho que faturar obrigatoriamente 30 mil por mês? Não. Você vai ali de acordo com realmente o faturamento da sua empresa. E isso não é tão previsível assim. A gente prevê, mas não é tão previsível. Pode ser que dê mais, né? 25 mil, 30 mil, 60 mil no mês. Então, assim, você tem esse limite anual. Então, se você estiver próximo a ultrapassar, você vai mudar, então, a categoria da sua empresa para uma EPP, que já é um limite de faturamento aí de até 4 milhões e 800 mil, certo? Então, assim, unipessoal está relacionado à natureza jurídica da empresa, quer dizer que vai te trazer essa proteção patrimonial dos seus bens pessoais, e você responde apenas pela empresa, tá? Pela cota que você tem ali investida na empresa, e o faturamento da empresa está relacionado ao porte dela. Então, se é ME, limite de faturamento até 360 mil. Se é EPP, limite de faturamento 4 milhões e 800 mil, tá? Pessoal, foi um prazer responder as perguntas de vocês.
Sempre que vocês quiserem deixar dúvidas aí, é um prazer estar aqui respondendo para vocês. Não se esqueça de compartilhar essas informações com alguém que precisa, de curtir aqui também e também de se inscrever aqui no canal, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal, e até o próximo.